Em Brasília, deputados da oposição estão preparando um projeto de lei para dar anistia a todos os políticos que cometeram irregularidades eleitorais no ano passado. Vamos ao vivo agora com a Yasmin Costa, que tem detalhes para a gente sobre essa movimentação. Yasmin, boa noite a você. Se o TSE tornar Bolsonaro inelegível, esse projeto poderia salvar o ex-presidente de uma eventual cassação? Essa é a intenção dos parlamentares. Boa noite para você também, Lívia, para todo mundo que está com a gente. O autor dessa proposta é o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Ele conversou com a gente, fui até o gabinete dele hoje à tarde conversar a respeito desse projeto. Ele disse o seguinte, que ele levantou essa possibilidade durante uma convenção do Partido Liberal, recebeu o apoio dos parlamentares da Câmara dos Deputados e não só da bancada do PL, também de outros parlamentares que são parlamentares conservadores e que atuam aqui dentro do Congresso Nacional. Ele avalia o seguinte, que a ideia desse projeto é trazer uma anistia para ilícitos eleitorais civis. Não seriam crimes eleitorais propriamente ditos. Ele me explicou que esse tipo de ilícito eleitoral é como se fosse, se a gente fosse fazer uma comparação, um tipo de improbidade administrativa, que pode sim ser punido, mas não é punido como se fosse um crime. E, claro, esse projeto não abarca crimes eleitorais cometidos com violência, corrupção. Crimes hediondos não estariam inclusos nesse projeto de lei que deve ser apresentado até o final ainda desta semana. A intenção do parlamentar é justamente apresentar esse projeto até o final dessa semana. E sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro seria beneficiado caso o Tribunal Superior Eleitoral realmente casse os direitos políticos dele por 8 anos. Inclusive, o próprio deputado Sanderson afirmou que, conversando com outros parlamentares, ele já não tem tanta esperança de que esse resultado no TSE vá ser favorável ao ex-presidente e esse projeto de lei, inclusive, é uma resposta do parlamento aos eleitores de direita, aos eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, já que na avaliação do próprio deputado Sanderson, essa atitude do ex-presidente da República não poderia ser punida com a cassação dos direitos políticos dele. Inclusive, como eu disse, né, Lívia, eu conversei hoje à tarde com o deputado Sanderson e a gente vai exibir um trechinho dessa conversa. Vamos acompanhar. É utilizar uma situação irrelevante para decapitar politicamente um líder que em 2 eleições teve 120 milhões de votos. Uma coisa é tu prender em flagrante ou flagrar alguém comprando voto ou praticando um ato de violência, um homicídio em razão de uma disputa eleitoral, uma mala de dinheiro, um apartamento cheio de dinheiro. Vamos a mais análises para você, Dora Kramer. Quero te ouvir a respeito dessa movimentação do PL, mas encabeçada pelo deputado Sanderson, que prevê essa anistia, usando até a expressão que ele passou para Yasmin, prevê a anistia a ilícitos eleitorais civis em que não tenha havido violência ou corrupção cometidos ao longo das eleições. Essa movimentação é uma coisa, a PEC da anistia, sobre a qual falamos muito também, é outra questão. Mas de uma forma ou de outra, não te passa a impressão de abalo na segurança jurídica do país? Porque nós temos decisões que são tomadas, por exemplo, no âmbito do legislativo ou do judiciário e que muitas vezes são questionadas na tentativa de que haja alguma revisão pelo outro poder. Vice-versa, tá? Te passa essa impressão? Totalmente. É mais do que uma impressão, Lívia. Eu tenho absoluta certeza que isso é o que fica. Agora, a gente estava notando até agora que não havia reação dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, não é? Ao contrário, um certo conformismo, em algumas áreas até um quê de comemoração com aquela história, ele é melhor cabo eleitoral do que candidato, é um negócio meio esquisito, né? Partindo de aliados. Então, isso assim é uma forma de fazer uma demonstração. Agora, como é um projeto absolutamente casuístico e como cada vez que o Congresso fala em anistia que beneficiem políticos, seja eles quais forem, isso pega super mal, tanto é que essa PEC da anistia
a qual você se referiu, que perdoa as dívidas dos partidos e tal, ela parou na Comissão de Constituição e Justiça. Você vê que ela não andou, porque teve uma super reação negativa. É o destino dessa agora. Não vai dar em nada, é uma demonstração, um movimento político, mas, como eu disse, absolutamente casuístico e que busca desfazer uma decisão da Justiça. Não tem o menor cabimento e não terá o apoio suficiente para andar dentro do Congresso. Agora, Nelson Kobayashi, falando especificamente sobre essa movimentação do PL, tem chance de prosperar, na sua opinião, ainda que seja aprovada a proposta no Congresso Nacional? É importante e necessário, mais do que importante, que seja sancionada pelo presidente Lula. Como é uma lei que está sendo criada, ao que tudo indica, para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, será que essa sanção viria? Pois é, a gente tem vários filtros até que isso aconteça e alcance a finalidade que pretende a oposição, né? Primeiro tem que ser um projeto constitucional e passar pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça, o que eu já acho difícil, justamente porque está nítido que tem uma finalidade pessoal. Aliás, essa é a crítica da oposição em relação ao Zanin, né? A tal da impessoalidade, agora aí está sendo colocada em xeque novamente. Depois disso tem que ser aprovada na Câmara, tem que ser aprovada também no Senado também passa pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça. Depois, se isso tudo for aprovado, tem que ser direcionado ao presidente da República, que vai poder vetar. Vocês que nos assistem, vocês não acham que o presidente não vetaria algo que poderia colocar de novo o presidente Bolsonaro no jogo, se ele for declarado inelegível? Vamos lembrar que o julgamento ainda está em andamento. E depois disso tudo, ainda que haja uma lei, se o veto for derrubado pelo Congresso Nacional, isso também poderá ser judicializado e o próprio judiciário é que vai dizer se essa lei é constitucional ou não. Então, assim, até alcançar a finalidade, tem muitos filtros que eu acho que não passa nem do primeiro.